Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a nossa aula de hoje, tá certo? Onde a gente vai dar continuidade, pessoal, ao nosso estudo sobre os radicais, né? Nós estamos estudando as raízes quadradas, né, não exatas, e também hoje a gente vai continuar estudando ainda um outro assunto, que é a introdução de um fator no radical, tá? Então o assunto que nós vamos ver é a introdução de um fator no radical. A gente viu na nossa última aula que para extrair uma raiz quadrada exata, a gente pode resolver extrair essa raiz através da fatoração. Essa raiz ela pode ser exata, como ela pode ser uma raiz aproximada. Também ela vai ter uma espécie de simplificação, tá bom? Então, o que nós iremos fazer hoje? Hoje nós iremos fazer o caminho contrário. Ao invés de eu fazer a fatoração, eu já vou ter a expressão simplificada e eu quero saber qual foi a raiz que gerou essa expressão. Por exemplo, nós temos aqui 4 exemplos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, no item A, 7 vezes a raiz quadrada de 2. Eu quero saber qual foi o número que gerou essa expressão. É isso que nós vamos fazer hoje. No item B, 2 vezes a raiz quadrada de 2. Eu quero saber qual foi a raiz que gerou isso aqui. No item C, 3 vezes a raiz quadrada de 2. Vou continuar a mesma coisa, né? No item D, 5 vezes a raiz cúbica de 5. Eu quero saber qual foi o número que gerou essa expressão. Então, por isso que é chamado de introdução de um fator no radical. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar, observando aqui, é que essa raiz aqui, ó, ela tem um 2. Se ela tem um 2 aqui, é porque ela é uma raiz quadrada, né? Portanto, gente, uma coisa nós temos que lembrar. Esse 7 aqui, ele só está aqui do lado de fora, porque ele foi, né? Lembrando da nossa última aula, ele veio aqui para fora, por quê? Porque ele gerou um valor que ficou ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. Se nós repetirmos aqui a raiz e pegarmos esse 7 e colocar aqui, ó, 7, ele vai ter que ficar ao quadrado. Por quê? Porque é o valor dessa raiz, desse índice que está aqui. Então, o índice e o valor que está fora sempre tem que ter o mesmo valor, tá? Então, ou seja, o que nós podemos observar? Que esse 7, quando ele entra aqui para o radicando, ele vai ter que ficar com o mesmo valor do índice. Então, no caso aqui é 2, porque o índice aqui é 2, porque é uma raiz quadrada. E aí, esse radical aqui, ó, nós repetimos, né, que ele continua dentro do radical. Aí pronto, nós agora temos já uma expressão, né, uma multiplicação de raízes, que vai ficar da seguinte forma. Como vocês sabem, o radical 2 não é obrigatório aparecer, né? Então, tanto faz colocar ou não. Eu coloquei aqui que é para vocês perceberem que esses dois valores são iguais. Então, agora está fácil, é só você calcular. Ó, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Vezes 2. Repete aqui o 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 49 vezes 2, se a gente multiplicar 49 vezes 2, vai dar 98. Então, vejamos que a raiz quadrada de 98, gente, ó, foi o número que gerou essa simplificação aqui, ó. Então, ou seja, o nosso objetivo é encontrar qual é a raiz que gerou essa simplificação. Então, aqui a primeira foi 98. Então, a minha resposta aqui é raiz quadrada de 98. Vamos aqui ao item B. A mesma coisa. Primeira coisa, você vai observar qual é o índice que está na raiz, né? 2. Então, pronto. Se é 2, então, tá fácil. Esse 2 vai entrar para dentro do radical, esse 2 que está fora. Automaticamente ele vai ganhar um 2 aqui, porque ele entrou, ele fica com o mesmo valor do índice, tá? E esse 2 que está aqui, ó, vai ser repetido, tá ok? Então vejamos como é que ficou. Ficou 2 ao quadrado vezes 2. Então eu vou calcular agora primeiro o que está ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? Vou repetir aqui o radical. E aí 2 ao quadrado é 4 vezes 2.
Tá ok? Então pronto, ó. Calcular a potência, ó. 2 ao quadrado é 4 vezes 2. Quanto é essa multiplicação? 4 vezes 2 é o quê? 8. Então você vai repetir o radical e colocar o 8. Então a raiz quadrada de 8 foi que gerou, tá? Essa expressão aqui, essa simplificação. Vamos mais um exemplo. A mesma coisa, ó. 3 vezes a raiz quadrada de 2. Você está vendo que os exemplos são bem parecidos, que é para você entender melhor. Então, nós vamos ter o que aqui? Primeira coisa, quanto é que vale aqui o índice? Já que não tem nada, é 2. Ok? Então, esse 3, ele entra para o radicando e ele vai ganhar o expoente 2 para ficar igual com esse que está aqui fora. E esse 2 aqui, repete novamente. Né? Repetimos ele. Pronto, como ele está igual, ó, eu sei que eu tenho que resolver primeiro o que? A potência. Né? Então, eu vou repetir aqui um radical e vou calcular. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? E 3 vezes 3 é 9, tá? E vou repetir o 2, tá bom? Então, vejamos como é que vai ficar agora. 9 vezes 2 é uma multiplicação. 9 vezes 2, repete a raiz, é igual a 18, tá? Então, eu tenho agora aqui, ó, a raiz quadrada de 18 gerou essa simplificação aqui, 3 vezes a raiz quadrada de 2, né? E por último, nós temos um aqui especial, que é a raiz cúbica, 5 vezes a raiz cúbica de 5. Então, como eu disse para vocês desde o início, a gente tem que ter muito cuidado com o índice, porque o índice ele vai dizer quem é o valor que vai entrar e qual vai ser o expoente que ele vai ganhar. Quem é que está aqui fora, né? O 5. Então, ele vai entrar, ó, para o radical. Vai ser o radicando. Como ele entrou, ele vai ganhar o mesmo valor que está aqui, ó, no índice. Né? Aqui é 3. Se aqui é 3, como ele entrou, ele vai ganhar um 3 também. Tá? Vezes 5. Olha só. Né? Aqui você viu que era 2, 2 e 2. Por quê? Porque era 2. Se aqui for um 4, quando ele entrar, ele vai ficar com expoente 4. Se aqui for um 5, quando ele entrar, ele vai ficar com expoente 5. Tá? Então, veja bem, para finalizar, que está igual, né? Então, vou esquecer aqui por enquanto e vou resolver a minha potência. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5, 125. Repete esse último 5 aqui, né? Calar para multiplicar. Então, fazendo aqui essas duas... A multiplicação desses dois valores, ó, 125 vezes 5 vai dar 625. Isso significa que esse valor aqui, ó, foi extraído daqui, tá? Que era uma raiz cúbica, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na nossa próxima atividade.